29 de fevereiro. Eu vou falar de um Canadá e meio, 4 Uruguais, 2 regiões metropolitanas de São Paulo, muitos países da Europa inteiros, 49 milhões de brasileiros não têm esgotamento sanitário. Mas nós podemos mudar de assunto, podemos falar de inteligência artificial, nós podemos falar da altíssima tecnologia, da nanotecnologia. Nós podemos falar de todos os bens que a humanidade produz e não distribui. O mundo produz 2 vezes mais alimentos do que a sua população é capaz de consumir. E vivemos fome por todos os cantos. O mundo é capaz de gerar a extinção da humanidade umas 400 vezes, mesmo que para morrer basta uma vez só. Nós morremos só uma vez, mas nós temos a capacidade de nos autodestruir umas 400 vezes. Tal é a quantidade de bombas nucleares que a humanidade construiu para si. Meia dúzia de princípios ativos químicos são capazes de resolver mais de 90% das doenças que existem no planeta. E mesmo assim, morremos todos os dias por falta de acesso a medicamentos. Porque medicamentos e comida são commodities, produtos para venda, para o simples comércio. A inteligência artificial generativa, falava esses dias, tende a disponibilizar os bens da vida com mais facilidade para toda a humanidade. Ao mesmo tempo, retira as possibilidades de renda e de emprego desta mesma humanidade. Como vivemos num mundo onde o acesso aos bens se dá por intermédio de uma operação mercantil, a discussão é: como será o futuro próximo da humanidade? Nos Estados Unidos, num dos estados de lá, um juiz, a Suprema Corte de um estado, Illinois, se não me falha a memória, decide que os embriões congelados in vitro não podem ser destruídos, porque ali, e assim se escreve na decisão judicial, está a figura de Deus. Trump, que provavelmente vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, conduz o Estado americano para um ambiente teocrático. Vejam que nos Estados Unidos as questões de moralidade, as questões de religiosidade tomaram conta. E neste caudal, mulheres, comunidades LGBT, negros, começam a ser tratados a partir de padrões teocráticos, do tipo Irã. Coisas tipo aquela moça que foi morta porque não usava o lenço sobre os cabelos. Vejam bem o que acontece nos Estados Unidos. A nação mais potente do planeta, militar e economicamente. Então eu passo aqui para dizer para vocês que enquanto as bombas atômicas, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso que está aí poderia trazer para a humanidade bem-estar, existem pessoas que têm que correr para o mar para pegar comida, como lá em Gaza, porque não tem mais como entrar com caminhões. A França, Grã-Bretanha tem jogado provisões mínimas de subsistência de avião. Alguns caem no mar e as pessoas desesperadas se atiram. E a guerra, o Estado de Israel, com as mãos lavadas de sangue, faz o que faz. Na Ucrânia, 2 anos de guerra.
E nós aqui no Brasil, 49 milhões de pessoas não têm acesso a esgotamento sanitário. 40 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Século XXI. A nossa quadra civilizatória, acreditem, está numa encruzilhada. Vejam os paradoxos que estão aqui nos nossos dias. No Brasil, 6 pessoas têm a metade da renda produzida em todo o país, por 200 milhões de habitantes. 6 pessoas. Então, nesse mundo de desigualdades, uma coisa eu entendo que é certa. O meu pai tinha uma frase que eu sempre achei muito interessante. Ele dizia assim: a terra gira e os calaveiras se encontram. Mais hoje, mais amanhã, o que aqui se faz, aqui se paga. Eu tenho convicção disso. Mas bem, encerrando, olha a fotografia dos nossos paradoxos. A nação mais armada do planeta, a maior economia do planeta, tem como candidatos Donald Trump, um ex-drogado, um vigarista do mercado imobiliário, reconhecido. Um cara que está brigando agora para evitar que uma atriz pornô preste depoimento. Um cara que foi multado em 2,2 bilhões de dólares porque suas empresas praticam fraudes fiscais. Deve ser eleito o presidente dos Estados Unidos. E o seu adversário, o Biden, que é o Biden. Pelo menos o Biden é um cara que ainda resiste a um Estado teocrático. Agora, quando uma nação do tamanho dos Estados Unidos não consegue construir uma liderança capaz de enfrentar Donald Trump, aquele dos QAnon, aquele que diz que é uma mistura de pedófilos e comunistas, claro, todos dentro do Partido Democrata, querendo destruir a comunidade, a sociedade americana, é porque os nossos riscos são gigantescos. Putin, agora semana que vem tem eleição na Rússia, vai ser reeleito. Netanyahu faz o que faz e segue fazendo o que faz. Então, temos muitos desafios, mas esses dias eu vi um negócio que, para encerrar, eu quero dividir com vocês e que eu também acho certo. Como é que se combate o adversário organizado? Não há outra forma a não ser se organizando. E aí a interrogação surge gigantesca. Qual é a capacidade que temos do lado de cá, vamos dizer assim, do lado dos humanistas, de nos organizarmos? Temos essa capacidade? Ou seguiremos escravos das redes sociais, que determina quem pode entrar, quem não pode entrar, o que a gente pode falar e o que não pode falar? Redes sociais que censuram tetas de macacas quando são publicadas, mas permitem todo tipo de publicação lasciva, desde que ela tenha 1 minuto. Pensem, o tamanho dos nossos paradoxos. O moralismo leva à teocracia. A propósito, este foi o discurso de Micheque na Avenida Paulista. Quem quiser ver, veja. Ela disse com todas as letras. Um abraço, é 29 de fevereiro.